Existe uma frase de 8 palavras que, dita ao padre na confissão, abre um caminho que 20 anos de penitência não abriram. Eu vou te entregar essa frase no fim desse vídeo, mas primeiro preciso te dizer algo que provavelmente nenhum padre teve coragem de te dizer ainda. Você é divorciada. Faz 20, 30, 40 anos. Já se confessou várias vezes desde então. Já confessou a raiva, já confessou a mágoa, já confessou as falas duras. Saiu da confissão sentindo que o padre foi gentil, e mesmo assim sobrou alguma coisa entalada, como se um pedaço da sua alma tivesse ficado trancado num cômodo que nem você mesma sabe abrir. Eu sou o padre Sebastião Neves Barbosa, sacerdote da Diocese de Mariana, em Minas Gerais, há 40 anos no ministério. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo, mas o que eu vou compartilhar nesse vídeo não é opinião minha, é o que os maiores santos da Igreja documentaram ao longo de séculos. E é o que eu vi com meus próprios olhos transformar mulheres que viveram décadas com uma pedra no peito que nem o terço mais rezado conseguiu mover. Eu cresci no interior. Tinha uma tia chamada Geraldina. Ela morava no distrito de Catas Altas. Em 1972, o marido dela pegou um caminhão para Belo Horizonte e nunca mais voltou. Ela ficou, manteve o oratório aberto a vida inteira. Um dia, eu já era jovem padre, ela me chamou na cozinha. Tinha um terço de contas pretas nas mãos calejadas de tanto trabalho e me disse assim: Sebastião, eu rezei por ele todo santo dia. Não porque ele merecia, porque eu precisava continuar caminhando. Eu levei 25 anos de ministério para entender que minha tia Geraldina estava me ensinando teologia. E é exatamente essa teologia que eu trago para você hoje. Eu vou te fazer 3 revelações. A terceira é a mais importante. É a que praticamente nenhuma mulher divorciada ouve. Não pule. Fique comigo até o fim, porque é no fim que eu entrego a frase de 8 palavras que muda tudo. Antes de eu começar, deixa eu te falar uma coisa. A confissão é o maior tribunal de misericórdia que existe. E mesmo assim, existem confissões que ficam pela metade. Não porque o padre foi mau, não porque a pessoa foi desonesta, mas porque ninguém perguntou o que precisava ser perguntado. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1853, ensina que existem pecados de ato e existem pecados de omissão. Os pecados de omissão são aqueles que a gente não fez, mas devia ter feito. E aqui vem a coisa. Imagina uma panela de feijão tampada e esquecida no fogão baixo. Por fora ela parece quieta, por dentro ela continua fervendo. Anos depois, num dia qualquer, em algum aniversário de casamento que ninguém comemora mais, a tampa estoura. Você fica sem entender o que aconteceu. Foi a omissão fervendo o tempo todo enquanto você achava que tinha resolvido. Minha avó do interior entenderia isso assim. Tem mágoa que a gente acha que deixou de ter, mas só tampou. E o que está tampado em silêncio é o que mais cresce. Agora me ouça com atenção. Vou te apresentar a primeira revelação. Eu chamo ela de o perdão que se chama esquecimento. Muita mulher divorciada chega no confessionário e me diz: Padre, eu já perdoei. Faz 20 anos que eu não penso mais nele. E eu pergunto com toda a calma do mundo: a senhora não pensa nele ou a senhora aprendeu a desviar o pensamento
toda vez que ele aparece, porque são duas coisas completamente diferentes. Esquecimento não é perdão. Esquecimento é um curativo seco em cima de uma ferida que continua aberta por baixo. Você não vê, mas Deus vê. São João Paulo II, na Carta Apostólica Salvifici Doloris, no parágrafo 27, ensinou uma coisa muito importante. O sofrimento humano só se torna redentor quando é entregue conscientemente. O sofrimento ignorado não santifica, ele só adoece. Enquanto você acha que esqueceu, o sofrimento não foi oferecido, ele só foi escondido. E o que está escondido continua trabalhando contra você por dentro. Eu me lembro de uma senhora que veio na confissão anos atrás e disse exatamente isso. Padre, faz 20 anos que eu não penso nele. 3 minutos depois, ela estava chorando, lembrando do detalhe específico do dia em que ele saiu de casa, da cor da camisa, do horário do relógio, da chuva que caía. Aquilo nunca tinha sido entregue, só tinha sido empurrado para um canto. Então eu te peço uma coisa. Hoje, antes de dormir, pega um papel pequeno, escreve apenas o nome do seu ex-marido. Embaixo do nome, escreve esta frase: Eu te entrego a Deus. Não reza nada além disso. Faz isso por 7 noites seguidas. Na 8ª noite, queima o papel numa vela acesa e repara se alguma coisa afrouxou no peito. Você vai pensar: Padre, isso é coisa de simpatia. Não é. Os padres do deserto chamavam isso de oração concretizada. O ato físico de escrever um nome diante de Deus é o que dá corpo à entrega. Não tem nada de mágico. É de honesto. E eu sei que essa primeira revelação já te tocou, porque se você chegou até aqui é porque alguma coisa em você sabia que tinha mais. Antes da gente continuar, faz uma coisa por mim. Se inscreve nesse canal não por mim. Se inscreve porque quem sabe quem mais na sua família, uma irmã, uma comadre, uma filha, está carregando exatamente o mesmo peso que você. E deixa o seu sinal de coração nesse vídeo agora. Esse sinal é a sua forma silenciosa de dizer: Padre, eu também preciso ouvir isso até o fim. Mas antes da segunda revelação, que vai te fazer parar e respirar fundo, eu quero te apresentar alguém. O nome dela é Dona Aparecida, 68 anos, distrito de São Sebastião do Paraíso, interior de Minas Gerais, divorciada há 24 anos. O marido saiu de casa em 2001 e nunca mais voltou. Ela criou 3 filhos sozinha, costurando para fora. As mãos dela são calejadas de tanto puxar linha. Toda sexta-feira, 6 da manhã, ela está na igreja matriz acendendo uma vela para Nossa Senhora Aparecida. Já mandou rezar 3 missas pela família. Já fez novena de Santo Antônio em 2009. Sentiu paz curta, depois voltou tudo. E ela carrega na carteira, até hoje, a foto do casamento de 1973. Eu vi essa foto. As mãos dela tremiam quando me mostrou. E ela me disse, com a voz baixa do confessionário: Padre, eu já perdoei. Eu juro para você que eu já perdoei. Mas tem alguma coisa que ficou trancada dentro de mim e eu não sei o nome. Eu disse para ela: Dona Aparecida, a senhora vai descobrir o nome hoje.
E eu vou te dizer agora a mesma coisa que eu disse para ela, porque a segunda revelação é exatamente sobre o que ficou trancado. Eu chamo essa segunda revelação de a oração que se chama justiça. Quando uma mulher divorciada para de rezar pelo ex-marido, ela sente que está fazendo o certo, sente que é uma forma legítima de justiça. Ele não merece minha oração. Eu sofri demais. Que ele se vire com Deus. Eu entendo esse pensamento. Eu já ouvi essa frase centenas de vezes. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que ninguém te diz. A oração de intercessão não é prêmio que se dá a quem merece. A oração de intercessão é sangue. É sangue espiritual que circula entre os batizados. Quando você fecha o fluxo, você não pune o outro. Você corta uma artéria sua. É como fechar a torneira da própria horta, achando que está deixando o vizinho com sede. O vizinho não sente nada. A sua horta é que seca. Santa Faustina Kowalska escreveu no Diário de Santa Faustina, no parágrafo 1397, uma das frases mais duras e mais bonitas que eu já li. Ela disse que a alma que se recusa a interceder por quem a feriu, tranca em si mesma a porta pela qual a misericórdia entraria. Você não tranca a porta de Deus para ele. Você tranca a porta de Deus para você, porque essa porta abre por dentro. Eu tinha uma paroquiana, Dona Conceição, há 30 anos na minha igreja. Ela parou de rezar pelo ex-marido em 1998. Em 2023, ela me procurou e disse: Padre, faz uns 25 anos que minha oração ficou seca. Eu rezo, mas é como se as palavras batessem no teto. Eu perguntei: Dona Conceição, em que ano a senhora parou de rezar pelo seu ex? Ela ficou em silêncio e disse: 1998. Era exatamente a mesma data. Você vai pensar: Padre, mas e se ele já morreu sem se arrepender? Reza do mesmo jeito. Deus está fora do tempo. A oração que você faz hoje pode ter chegado naquele dia. Você não sabe o que Deus pode fazer com 7 segundos de Ave Maria oferecida sem rancor. Então eu te peço o seguinte: comece amanhã uma novena curtíssima, apenas uma Ave Maria por dia, oferecida pela alma do seu ex-cônjuge, sem pedir nada além de: Senhor, faz com ele o que for justo. 9 dias. E repara o que muda dentro de você, não nele, em você, porque é em você que a porta vai começar a abrir. E aqui eu preciso fazer uma pausa, porque eu sei que a essa altura do vídeo, alguma coisa em você quer fechar essa tela. Tem uma resistência subindo. Você está pensando: Padre, o senhor não sabe o que ele me fez. E é verdade, eu não sei, mas Deus sabe. E Deus não te pede para amar quem te feriu. Ele te pede para não trancar a porta pela qual ele ainda quer entrar. Em você e nele. Fique comigo, porque agora chegamos ao que eu prometi no início. A terceira revelação é a mais importante. É a que praticamente nenhum padre toca por delicadeza, e é a que abre a frase de 8 palavras que eu te prometi. Eu chamo ela de a confissão que ninguém te pediu. Existe uma confissão específica que praticamente nenhuma mulher divorciada faz. Não porque ela esconde, porque ninguém pergunta diretamente, e porque ela mesma não enxerga como pecado. Não é a raiva, não é a mágoa, não é a fala dura. Tudo isso ela já confessou. É outra coisa.
é a omissão silenciosa de não pedir a Deus que use o sofrimento dela pela salvação da alma dele. Olha o tamanho disso. Você sofreu 20, 30 anos. Você criou filho sozinha. Você costurou de madrugada. Você dormiu chorando. E todo esse sofrimento podia ter sido oferecido pela salvação da alma daquele homem. Mas ninguém te disse isso. E você foi vivendo. E o sofrimento foi sendo desperdiçado. Não no sentido de que ele não te santificou, mas no sentido de que ele podia ter feito muito mais. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1853, é claro: os pecados de omissão são tão reais quanto os de ato. E desde o século IV, a tradição cristã chama isso de negligência da oração devida. Aplica-se especialmente, ouve bem, a 2 pessoas batizadas que estiveram sob o mesmo sacramento. Vocês foram um diante de Deus um dia. Mesmo que o sacramento esteja ferido, o vínculo espiritual deixou marca. Antes de eu te entregar a frase de 8 palavras, eu preciso te dar 5 sinais. Se você se reconhecer em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. Sinal 1. Você se confessa regularmente, mas sai do confessionário com a sensação de que sobrou alguma coisa. Você não sabe o que, mas sente. Sinal 2. Quando você reza pela sua família, você silencia o nome dele. Você passa por cima. Reza pelos filhos, pelos netos, pelos vivos e pelos mortos, mas pula o nome dele. Sinal 3. Você tem paz nas missas de domingo, mas em datas específicas, no aniversário de casamento, no dia em que ele saiu, em alguma data que você nem lembra mais conscientemente, o peito aperta sem motivo claro. Sinal 4. Você reza pelos seus filhos pedindo bons casamentos, mas nunca pediu, nem uma vez, pelo casamento que você teve, como se aquele casamento não tivesse existido aos olhos de Deus, mas existiu. Sinal 5. E esse é o mais difícil. Você já pensou alguma vez? Se ele se salvar, eu não quero saber. E essa frase nunca virou matéria de confissão. Ela ficou enterrada num canto da consciência. E é exatamente esse canto que está trancado. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. Agora eu te entrego a instrução. E aqui está a frase de 8 palavras que eu prometi no começo. Na sua próxima confissão, não importa quanto tempo faz, não importa qual padre, você vai dizer exatamente isto. Padre, ofereço meu sofrimento pela salvação dele agora. Apenas isso. Conta as palavras, são 8. Padre, ofereço meu sofrimento pela salvação dele agora. 8 palavras, e deixa o padre conduzir o resto, porque essa frase abre uma porta que 20 anos de penitência não abriram. Você vai pensar, padre, isso é só uma frase, mas é exatamente esse tipo de pensamento que faz com que essa confissão nunca aconteça. A frase é simples, mas o ato é gigante. Você está reconhecendo diante de Deus que durante todos esses anos o seu sofrimento foi vivido em silêncio quando podia ter sido entregue. E na hora em que essa confissão é feita, alguma coisa muito grande se solta dentro de você. Agora eu vou te dar 5 instruções práticas, 5 passos para você fazer começando hoje à noite. Primeiro, hoje
antes de dormir, pronuncie em voz alta o nome do seu ex-marido na frente de uma vela acesa. Apenas o nome, não reze nada, não peça nada, só diga o nome dele em voz alta, porque a primeira coisa que a alma precisa fazer é parar de fugir do nome. Quando você diz o nome, você reconhece a existência diante de Deus, e o que é reconhecido começa a ser curado. Segundo, por 9 dias, reze uma única Ave Maria por ele, apenas uma, sem pedir conversão, sem pedir perdão, apenas: Senhor, faz com ele o que for justo. 9 dias. Repare o que afrouxa no peito. Você vai sentir a artéria voltando a circular. Terceiro, marque sua próxima confissão e vá com a frase de 8 palavras escrita num papel. Padre, ofereço meu sofrimento pela salvação dele agora. Não tenha vergonha. Não tente improvisar. Leia a frase do papel se precisar. O importante é que a frase saia da sua boca diante de um sacerdote, porque é nesse instante que o céu se inclina. Quarto, e essa é contraintuitiva. Reze pelo casamento que você teve, não pelo casamento que ficou. Pelo casamento que existiu um dia, mesmo que tenha terminado. Porque aquele sacramento foi feito diante de Deus, e a oração por ele honra a verdade do que houve. Quando você reza pelo casamento que existiu, você para de tratar a sua história como vergonha e começa a tratar como caminho. Quinto, e essa é a mais difícil. Quando o nome dele aparecer na sua oração da família, não pule mais. Inclua. Diga o nome no meio dos outros, sem destacar, sem ressaltar, como se fosse natural, porque é natural. Ele faz parte da sua história diante de Deus. E quando você inclui o nome sem cerimônia, você não está perdoando o que ele fez. Você está fazendo o que o amor de Deus faz o tempo todo. Você está mantendo a porta destrancada. Eu te disse no começo desse vídeo que eu ia te falar de Dona Aparecida. 3 meses depois daquela confissão, ela voltou na paróquia. Tinha alguma coisa diferente no rosto dela, uma luz. Não era alegria fácil, era uma paz cansada e nova ao mesmo tempo. Ela me olhou e disse: Padre, eu fiz a novena, eu fui à confissão, eu disse a frase. E foi a primeira novena em 20 anos que eu rezei sem ter raiva no meio. Eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa muito antiga se soltou. E eu te digo o que aconteceu. A omissão de 24 anos foi confessada. O sofrimento que ficou parado virou oferenda. E a porta que estava trancada por dentro foi destrancada. Não foi milagre, foi sacramento. Deus não te pede para amar quem te feriu. Ele te pede apenas para não trancar a porta pela qual ele ainda quer entrar, em você e nele. Anota essa frase. Manda para uma comadre. Reza com ela hoje à noite. Porque ainda tem tempo. Tem tempo enquanto você respirar. E a mudança começa em você antes de aparecer em qualquer outra pessoa. E agora eu vou rezar com você. Nossa Senhora das Graças, Mãe de todos os que carregam dores antigas, olha por cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Pelas mulheres divorciadas que rezam um terço todo dia depois do jantar.
pelas que criaram filhos sozinhas, costurando para fora, pelas que acendem vela toda sexta-feira de manhã, pelas que carregam fotos antigas na carteira. Tu sabes o que cada uma carrega trancado. Tu sabes o nome que cada uma silencia. Pega esse silêncio nas tuas mãos e transforma em oração. Faz com que a confissão que falta seja feita. Faz com que o sofrimento de tantos anos vire oferenda. E faz com que essa noite cada uma durma com uma porta a menos trancada por dentro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Fique comigo só mais um instante. Se algo dentro de você se mexeu agora, deixa o seu coração nesse vídeo. Esse é o seu amém silencioso. É a sua forma de dizer, isso também é a minha história. E se inscrever aqui não é favor que você me faz, é continuar caminhando comigo no que ainda falta a Deus te mostrar. Me ouça com atenção. O véu vai se romper para muita gente assistindo isso essa semana. Que você seja uma delas.